eu estou pintando minhas unhas e eu vou conversando com vocês. Então eu já vendi algumas peças, algumas não, bastante peças, né, que eu trouxe. E agora eu vou começar a anotar eu não vou fazer coleção mais. Essa foi a primeira coleção por causa do meu retorno com as vendas. E agora eu vou trazer peças aleatórias, porque quando a gente faz coleção, dá muito trabalho, porque você tem que sempre ornar estampas, né, cores. E eu não pretendo ficar trabalhando com coleção. Então, hoje eu vou fazer eu estou pensando em fazer uma live em abril e comprar blusas, porque de abril para maio já começa aquele vento à noite e aonde as clientes começam a procurar as blusas de manga de 3/4, aquela manga mais, aquela malha mais leve, né? Então, um casaquinho às vezes. Então, eu já vou começar a fazer anotações do que eu quero trazer em abril. Eu vendi à vista? Não, eu só vendi no crediário. E aí, esse dinheiro do crediário, que vai entrar agora em abril, eu vou programar esse dinheiro para as vendas, porque esse dinheiro tem que retornar em mercadoria. Então, à vista eu não vendi, mas é óbvio que eu pretendo, né, vender à vista. O crediário, que eu falei para vocês, é um pontapé para retornar, né, o dinheiro, multiplicar esse dinheiro ou triplicar esse dinheiro para futuramente eu conseguir cliente à vista, né, no Pix, no cartão de crédito. E aí depois eu venho mostrar para vocês como que eu anoto, como que eu faço, tipo, quanto que eu vendi e qual é o valor que agora em abril eu tenho que investir desse dinheiro que retorna. Porque eu não vou, talvez eu não leve todo o dinheiro, eu leve só uma parte. Porque como eu ainda não tenho cliente no à vista, eu preciso me programar, né, na quantidade de peças, porque eu sobraram algumas coisas dessa coleção, então eu preciso trazer algumas coisas que orne com o que eu tenho para fazer essa venda. Mas assim, vai ter que ser tudo muito bem estudado para eu não fazer investimento errado. E hoje eu fiz publicação, já entraram em contato comigo, porém eu expliquei para vocês que o segundo carnê você tem que ter muita cautela, né, em vendas. Então, o que eu faço? A cliente já fez uma compra comigo e a mesma cliente quer ver o meu produto. E como que eu vou abordar esse cliente com esse segundo carnê? Você precisa me dar uma entrada desse segundo carnê agora, nesse pagamento, o 5º dia de abril. Se ela falar para mim que ela não consegue, então eu não faço a venda no crediário, porque ela sabe que ela já tem uma prestação comigo para agora no começo do mês. Ela quer abrir o segundo carnê e ela já falou para mim que não tem, ela só vai ter o dinheiro do primeiro carnê. Então eu vou falar para ela, então com o segundo carnê eu não consigo te vender. Aí a venda tem que ser no cartão de crédito ou no à vista, né? No cartão de crédito acaba sendo no à vista pra gente. Então
uma dica que eu dou para vocês. Ontem mesmo eu estava assistindo um vídeo de uma pessoa falando que você só consegue fazer venda no crediário se a sua cidade tiver 800 mil habitantes. Eu moro numa cidade que não tem muitos habitantes, mas eu não conheço todo mundo, né? É uma cidade, ela não é tão pequena, mas também não é uma cidade grande. E eu não posso sair por aí vendendo no crediário para todo mundo, né? O crediário eu vendo para quem já era minha cliente há mais tempo. E as demais que entram no meu Instagram, elas já sabem que é no à vista, no cartão de crédito, certo? Também a gente não pode ser inocente a tal ponto de entregar a sua mercadoria na mão de uma pessoa que você não conhece. E essas grandes empresas, essas grandes lojas que abrem crediário, eles têm uma financeira por trás, né? Que tem não é nem um capital, uma financeira que eles têm por trás, que é onde assegura esses empresários de fazer a venda no carnê. Por exemplo, uma loja 100, Casas Bahia, né? E que eles conseguem abrir o crediário, mas são empresas que já são consolidadas, né, no comércio e não tem nada a ver com o meu trabalho. Eu não tenho financeira. Inclusive, tem uma empresa que me procurou. Eu acho que eu vou deixar aqui nos comentários, eu vou ver se eu acho, anotado na minha agenda, uma financeira de São Paulo que me procurou e me ofereceu, se eu quisesse abrir o crediário, fazendo análise de crédito. E ainda não me interessa, porque como eu tô recomeçando, eu tenho que pagar uma porcentagem para essa financeira, né? E eu tô fugindo de pagar alguma coisa para alguém. A única coisa que eu quero pagar nesse momento é a taxa da maquininha do cartão quando o cliente vem comprar. Fora isso, eu não tô querendo pagar mais nada. E olha, gente, já tô quase finalizando aqui. Eu tinha muita mania de usar unha postiça. E depois, não sei o que aconteceu, eu comecei a gostar da minha unha curta, aí eu usava só unha longa. Aí eu comecei a usar unha curta e agora, esses dias eu coloquei uma unha postiça e tirei, porque eu não consigo mais. E porque a unha curta ela é super prática, né, gente? Mas então, voltando ao assunto das vendas, bom, gente, aqui na minha cidade, por que eu falo para vocês que eu trabalho no crediário? Aqui na minha cidade, como é uma cidade muito perto do polo de São Paulo, as pessoas elas têm mania de ir lá comprar uma blusa por 10 reais e vender por 15 e achar que tá fazendo negócio. E essas pessoas, esses empreendedores que eles já começam assim, nessa ânsia de querer ganhar, acho que ganha dinheiro fazendo isso, eles acabam meio que atrapalhando, sabe, as suas vendas. Porque, no caso as minhas. Porque o que acontece? Claro que não é porque o seu vizinho vende no valor que você vai vender. Mas vamos supor que ele vai no mesmo lugar e ele compra a mesma blusa que você. Você comprou por 15 reais. Eu não vou vender essa blusa a 30 reais. Ele vende a R$19,90. Ele compra por 15 e vende a R$19,90. Se eu compro por 15, eu não vou vender a 30 reais. Eu vou colocar uma porcentagem da maquininha em cima disso, a embalagem, tudo. Outro dia eu volto falando para vocês sobre a porcentagem de cada item que você entrega na mão do seu cliente, que a porcentagem que você tem que colocar em cima do seu produto. E aí essas pessoas, esses empreendedores, que eles parece que eles têm uma ansiedade de querer girar logo o negócio, e isso é muito mal para o negócio, muito negativo, você ter essa ansiedade de querer girar logo. Eles colocam o valor errado, aí eles alugam um ponto, achando que vão ganhar no giro, passa um ano, eles fecham essa loja. Aqui na minha cidade tem muita gente que acontece isso. Por quê?
porque você precisa vender, para você vender, ganhar 9, 5, 6, 7, 8 reais numa peça, você precisa vender uma quantidade exagerada. E uma cidade para que tem camelô no centro, barraquinhas de camelô espalhadas para tudo quanto é canto. As lojas, o aluguel mais em conta aqui na minha cidade é R$ 1.500, um ponto numa localização boa. E aí você coloca a sua mercadoria a preço de banana, você vai querer concorrer com uma pessoa dessa, por exemplo, eu saio nas desvantagens que eu tô em casa, né? Porque eu não tenho aquele cliente passando na minha porta toda hora, e lá eles têm. Então, quer dizer que para você querer competir com uma pessoa dessa no online, é um pouco mais difícil, porque daí você vai ter que ter, além de você não, eu não quero colocar o valor de uma blusa, por exemplo, essa blusa, essa regata, eu vendi no verão de 2024. Eu trouxe várias desse modelo. Eu comprei essa blusa a 15 reais. Eu vendi essa blusa a 45 reais. Se fosse no crediário em 2 vezes, com certeza eu colocaria mais 10 reais em cima dessa peça. Porque além de eu colocar no valor no crediário e esperar 30, 60 vezes, 60 dias para o cliente me pagar, eu preciso colocar os meus gastos, né? O meu trabalho, o meu tempo de estar lá oferecendo, conversando. Muitas vezes você dá uma consultoria para aquela cliente e às vezes ela acaba falando coisas da vida pessoal dela e você ouve e dá opinião. Você ainda é solidário às vezes. Passa como psicólogo às vezes. Mas eu gosto muito de trabalhar nesse ramo também. Eu acho que eu sou um pouco psicóloga. E aí você vai competir com uma pessoa que coloca em baixo custo. Só que esse empreendedor que está colocando esse valor na mercadoria dele, ele está perdendo muito, porque ele paga aluguel, tem todo o custo de uma loja, às vezes um funcionário, né, que tem que pagar um salário mínimo e muito mais, de garantia e várias coisas que tem que pagar para o funcionário. E você precisa, né, viver. Então, você veja bem como que o mercado hoje, lá no comércio, no central, lá no comércio, como que tá difícil você competir, né? Porque as pessoas acham que é só ir lá, compra uma blusinha por 15, vende para R$19,90, não tá ganhando nada, passa um ano, fecha a loja. Aqui na minha cidade, o que mais tem é de loja que fecha com um ano, porque não aguenta. E eu vou contar aqui para vocês no meu próximo vídeo sobre essa trajetória minha de venda no varejo. Eu já tive uma boutique móvel, eu já tive 2 lojas no centro da cidade e eu não tive a paciência de atravessar essa fase que é o processo, né? De você atravessar esse um ano sem cliente, tendo que bancar a loja. Aqui na minha casa, o meu marido é o provedor, graças a Deus, porque senão, talvez nem no crediário eu fosse conseguir vender, né? Então, esse método crediário, você precisa encaixar dentro da sua realidade. Não é porque eu vendo no crediário e dá certo para mim, que vai dar para você, né? Talvez se eu fosse pagar carro, água, luz, um aluguel, eu não conseguiria. Eu teria que trabalhar no CLT e trabalhar com vendas no crediário. Aí sim, a minha renda que entraria no CLT iria arcar com as contas da minha casa, né? Então, entenda que cada caso é um caso. Não é porque eu vendo no crediário que você também tem que vender no crediário. Lembrando que quando você vai abrir um negócio, você precisa ter o planejamento, né? Porque tudo tem que ter o planejamento na vida. Se você vai comprar um jarro de flor num determinado mês, você precisa se planejar para comprar essa flor, né? Hoje em dia, graças a Deus, eu tô muito assim. Eu não era, não. Mas, devido a tanta dificuldade, eu aprendi. Então, o provedor da minha casa é meu marido. Então, isso está adequado à minha vida. Não significa que você tem que fazer exatamente o que eu faço, tá? Quando eu falo de vendas no crediário, é uma dica para que você, que tem também ajuda em casa do seu marido, às vezes seus filhos trabalham, é uma dica que eu tô te dando para que você, por exemplo, você comprou
comprou essa blusa por R$ 15, você vai colocar um valor de R$ 45, R$ 49, você vai vender no crediário daqui a 30 dias para aquela pessoa que você sabe que é uma pessoa honesta que vai te pagar. Aí vamos supor que essa pessoa que você diz que é honesta, chegue no mês que vem e fala assim, ai, Poliana, meu filho ficou doente. Vai entrar a multa e o acréscimozinho que eu falei para você. Então, quando você acordou com ela lá no começo da venda, no ato da venda que teria, ela já está ciente que esses dias de atraso vai acrescentar um acréscimozinho de multa para ela, né? Então, tudo é combinado. Eu falei nesse planejamento, quando você vende à vista, porque quando eu fui montar a minha loja, a minha primeira e minha segunda loja, e até mesmo a boutique móvel, depois eu venho contar tudo para vocês. Eu não fiz um planejamento do tipo, eu vou comprar e eu vou colocar lá, e eu achava assim, não, imagina que eu não vendo uma blusinha por dia. E às vezes passavam 2 semanas e eu não vendia nada. Teve mês nessa minha loja, que foi acho que no mês de agosto, que foi troca de coleção, no à vista eu vendi R$ 200 no à vista, enquanto no crediário eu conseguia R$ 1.000, que eu já tinha feito a venda no crediário, e aí entrava para mim no crediário já, porque daí esse montante do crediário me ajudava a pagar o aluguel. Então é uma troca, é um planejamento que você tem que fazer se compensa para você, porque eu sigo muitas pessoas que o crediário não deu certo, mas essas pessoas muitas vezes estavam saindo do CLT, estava com uma rescisão na mão, né, um dinheiro para poder começar o seu negócio. É diferente, eu não estou falando de mim e de muitas pessoas que querem começar com 1.000, com 500, com R$ 2.000. Se você for para São Paulo com 500, não, R$ 800, eu abençoo suas vendas para que você consiga vender à vista. Mas é muito difícil você entrar no mercado vendendo à vista, com pouco dinheiro, com pouco investimento, e você permanecer nisso daí. Para um, para outro, eu aconselho fazer o crediário, ainda mais para as pessoas confiáveis, porque você vai ter um fôlego no próximo mês, porque pessoas que começam no varejo, no à vista e falam, não, crediário não funciona comigo. Gente, aqui na minha cidade, muitas, isso se não for todas, sempre tem umas 10 clientes que fazem no crediário. Dessas 10 clientes, dependendo do valor da venda, salva o aluguel dessa loja. Eu tô falando por experiência própria. Eu já tive boutique móvel, eu já fui sacoleira lá 16, 17 anos atrás, 18 anos atrás, quando eu comecei, que eu venho aqui contar o meu começo para vocês, há 18 anos atrás, aí você vai saber o que eu tô te falando, tá bom? Então um beijo, esse foi mais um vídeo aqui pro meu canal, me dá aquele like bem gostoso e comenta alguma coisa aqui se você quer saber ou se você quer deixar alguma informação para mim, algo que você tem aí para me dizer, deixa aqui nos comentários, tá bom? Beijo!